Vamos voltar a Brasília agora para falar da reforma da Previdência. Líderes estão reunidos agora pela manhã lá em Brasília para tratar do andamento da tramitação da reforma a partir de agora. Quem acompanha é o repórter Antônio Maldonado, ele tem informações. Bom dia para você, Maldonado. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que compõem aqui a bancada do Jornal da Manhã. Pois é, líderes partidários que fazem parte lá da comissão especial que discute a reforma da Previdência estão reunidos aqui agora na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para tentar fechar um acordo em relação ao novo relatório que será apresentado aí, ao complemento que será apresentado pelo relator, deputado Samuel Moreira. A ideia ainda, o que está pegando por aqui, Vitor, é sobre a inclusão ou não de estados e municípios no texto da reforma. Ontem o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, se reuniu com governadores, trouxe dos governadores demandas e ficou de trazer então essas demandas para os líderes partidários, que é o que está sendo feito agora. Vocês podem ver, ouvir também aqui ao fundo uma movimentação de carros saindo da residência oficial, justamente porque essa reunião foi marcada logo cedo. O presidente da Câmara, inclusive, tem agenda em São Paulo ainda nesta quinta-feira, por isso essa reunião marcada de manhã. Havia uma expectativa em relação à sessão de hoje. Tinha a sessão da comissão especial marcada para essa quinta-feira, mas a sessão foi cancelada justamente por conta dessa falta de decisão, dessa indecisão em relação ao texto do relatório, qual texto que será apresentado, qual texto que vai ser levado à votação no colegiado. Ainda há aquela dúvida se inclui estados e municípios ainda agora no texto da reforma da Previdência na comissão especial, ou deixa para que isso seja incluído ainda quando a reforma chegar para ser discutida pelo plenário da Câmara. Então é tudo isso que eles estão tentando azeitar aqui nessa reunião, aqui na manhã de hoje, na residência oficial da Câmara dos Deputados. A expectativa é grande, por quê? Porque dependendo do que sair dessa reunião, o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, e o relator, o deputado Samuel Moreira, podem ir direto lá para a Câmara dos Deputados e já iniciar a leitura do relatório. Então, é tudo em torno de um acordo para ver se facilita aí a inclusão de estados e municípios e também consegue aí um número maior, um apoiamento maior de parlamentares para garantir a aprovação da reforma, não só lá na comissão especial, mas principalmente no plenário. Eu lembro que são necessários 308 votos em 2 votações para aprovar a reforma no plenário, então demanda uma articulação bastante azeitada ali entre os parlamentares, entre os partidos, entre os líderes partidários, para garantir, para não correr aquele risco, né? Por exemplo, a reforma da Previdência apresentada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso não passou por um voto. Então é preciso articular muito bem o texto para que tenha o apoio suficiente para que ele seja aprovado quando chegar para ser discutido pelo plenário da Câmara dos Deputados. Nós estamos vivenciando agora um jogo de expectativas. Criou-se uma grande expectativa em torno da aprovação desta reforma, do projeto de reforma na comissão especial ainda nesta semana, seria aprovado nesta quinta-feira. Isso parece que não vai ocorrer mais. E isso vai gerando uma frustração que obviamente tem interferência na economia, uma economia que já está debilitada. Está sendo jogado agora para a semana que vem na comissão especial e já não é negligenciável o risco de que essa reforma acabe ficando a aprovação dela no plenário da Câmara para o segundo semestre. Isso será lamentável se ocorrer, porque não há mais dúvida de que a reforma da Previdência é uma necessidade fiscal, é urgente que se faça, e se ficar verificado que esse adiamento se deve a assuntos, interesses subalternos, como a distribuição de emendas parlamentares, aí sim será o fim do mundo. Espera-se que os deputados tenham juízo e não façam o pior da maneira mais escrachada, que não se espera que ocorra no momento em que o país precisa de atitude, precisa de resolução. Agora, Josias, a gente percebe novamente um problema de estratégia do lado do governo no encaminhamento de toda essa matéria, porque o ministro Paulo Guedes, a equipe econômica, estavam pedindo que não houvesse nenhuma proposta de última hora, exatamente para evitar o atraso das votações. Houve toda essa discussão em torno da liberação de verbas para emendas parlamentares, se criticou a posição, por exemplo, da líder Joyce Hasselmann, também de Onyx Lorenzoni em relação a isso, e a coordenação junto aos estados também, porque eles resolveram pressionar nessa fase quando parecia certo que eles tentariam a inclusão depois da aprovação do texto pela comissão especial. Aí, antes de ter a votação em plenário, é que se tentaria alguma emenda no texto
colocando os estados e municípios. Então a gente percebe que houve uma atrapalhada de última hora nessa estratégia toda, que acaba adiando e cria essa expectativa, como você disse, muito ruim. Ontem o mercado financeiro apostava na leitura, hoje na aprovação, que já havia inclusive uma contagem favorável à aprovação daquele texto que se imaginava que fosse ser apresentado, né? Você tem toda a razão, Denise. E a impressão de que há interesses subalternos em torno desse assunto é justamente porque se dizia que ia se tentar reincluir estados e municípios, não agora na comissão, mas no plenário. Então, havia uma resolução de não atrasar de maneira nenhuma a deliberação da comissão. De repente, todo mundo acha natural adiar a decisão da comissão para a semana que vem. Não é natural. Algo de muito antinatural está ocorrendo na Câmara dos Deputados. A gente noticiou ontem, em primeira mão, desmentido do Ministério da Economia de que o ministro Paulo Guedes teria se referido ao Congresso como uma máquina de corruptos. Foi uma notícia que tinha saído, evidentemente, e ajudou a acirrar os ânimos entre o Executivo e o Legislativo. E o Paulo Guedes já está buscando uma reaproximação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A relação ficou mais complicada depois que o Paulo Guedes criticou o relatório do Samuel Moreira. Eles já teriam se falado pelo telefone nessa manhã em busca de colocar panos quentes, mas o Maia e a sua turma, evidentemente, parece que estão chateados com eventuais grosserias que o Paulo Guedes teria dito, mesmo que não tivesse usado no contexto em que saiu a notícia a expressão máquina de corruptos. É evidente que o Paulo Guedes precisa tomar certos cuidados nesse momento em que se depende de parlamentares para votar o texto da reforma da Previdência, assim como os parlamentares não podem ser tão melindrosos assim diante de críticas à desidratação do texto da reforma da Previdência, e espera-se que daí saia uma articulação a favor do Brasil, que se consiga uma economia aos cofres públicos pelo menos próxima de R$1 trilhão que previa a equipe econômica do governo.